Você já achou que desejar ganhar dinheiro fosse algum tipo de pecado? Você já sentiu que talvez ter esse tipo de desejo fosse algo egoísta ou até mesmo uma ingratidão? Pois bem, hoje nós vamos desmitificar essas crenças limitantes que foram colocadas aí na sua cabeça. Quando nascemos, a nossa cabeça, ela é como se fosse um campo limpo. Né? Nós não temos nenhuma plantação ali, nós nascemos totalmente puros, mas com o passar do tempo, a gente vai tendo convívio com os nossos familiares, com as pessoas, e aos pouquinhos, sementes vão sendo plantadas ali. Essas sementes acabam criando raízes que acabam florescendo e acabam também deixando você com crenças que limitam a sua vida. Eu já vi várias pessoas dizendo que seria errado pedir dinheiro para Deus ou pedir que Deus venha com a sua provisão. As pessoas acham que talvez falar assim com Deus seja algo como se você não tivesse gratidão por aquilo que você tem. E na verdade, isso é uma mentira que te contaram. Muita gente que tem aquela crença de que a pobreza é uma dádiva de Deus. Ou ficam romantizando isso, né? Como se isso fosse algo que fizesse você aprender, que fizesse você viver melhor. O que na verdade, para muita gente, não é dessa forma. Pessoas que vivem nessa situação, por exemplo, muitas vezes vão chorar no travesseiro. Ficam entristecidas por não conseguir dar o melhor para os seus filhos, ou por muitas vezes não conseguir colocar um prato à mesa. E acabam vivendo nessa situação porque fica com medo de pedir para Deus que Deus ajude, que Deus te dê uma ideia, te dê uma solução, te dê uma saída. Então, isso, gente, é uma besteira muito grande. Quem plantou esse tipo de semente na sua cabeça, se você está passando por uma situação de dificuldade, se você está passando por uma situação onde você está na falta, não hesite em pedir que Deus te ajude. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos bíblicos de pessoas que fizeram pedidos para Deus e Deus as atendeu. Quando pensamos assim, esses pensamentos, eles nos limitam. Eles nos fazem ficar exatamente no mesmo lugar. Quando a gente acorda pela manhã, a gente vai tomar o nosso café da manhã, a gente se troca para ir trabalhar. Tudo isso a gente deve a Deus. Porque é Ele que traz toda essa provisão. A nossa saúde, a maneira como a gente age, a forma como a gente pensa, isso é uma escolha da gente. Mas, quando a gente resolve acreditar e confiar que Deus está ali, presente em nossa vida, e que Ele nos trará forças, ideias e formas, soluções para conseguir avançar, a coisa muda de figura. Porque você vai estar mandando para a sua mente algo que vai te fazer agir. As pessoas falando assim, que se não fosse o político fulano de tal, ela não teria tal coisa. Gente, isso é uma mentira também que te contaram. Você tem o que você tem pelo fato de você ter escolhido trabalhar, ter escolhido ir atrás, ter escolhido acreditar que a sua vida pode mudar. Nosso único e verdadeiro provedor é Deus. Ele sim é quem nos dá força, nos dá sabedoria para alcançar os nossos sonhos. É Deus quem abre as portas para nós. E aí eu te pergunto uma coisa. Sendo Deus, o nosso Pai, você acha que Ele vai querer te ver em más condições? Pensa nisso. Você como pai ou mãe, quando o seu filho, ele pede alguma coisa para você, você não vai à luta para conseguir fazer por ele? Você não quer estar ali realizando os sonhos dos seus filhos? Você não é aquele que torce para que as coisas possam acontecer para ele? E por que você acha que Deus seria diferente conosco? Na Bíblia, nós temos várias situações que mostram que Deus ouve as nossas orações. Como, por exemplo, Sara, que pediu a Deus um filho, que ela queria dar um filho para o marido dela, Abraão, e Deus ouviu. No tempo certo, Deus ouviu e deu a ela Isaac, que foi um filho maravilhoso e que construiu também uma nação. Moisés recorreu também a Deus, pedindo que ele o ajudasse a tirar o seu povo da escravidão. E Deus deu a ele sabedoria para conseguir fazer isso. Deus esteve com ele, o segurou pela mão, tirou o seu povo daquela situação terrível que eles estavam vivendo ali no Egito. Então, para pensar, por que você acha que Deus não vai te ouvir? Salomão foi considerado o homem mais sábio da Bíblia. E o que ele pediu para Deus? Sabedoria. Salomão era um homem bem-sucedido. Era um homem que sabia exatamente por onde ele deveria andar. Ele pediu a Deus e Deus entregou para ele a sabedoria. Então, por que você fica se limitando e achando que você pedir a Deus que te dê boas condições financeiras é algum pecado? De jeito nenhum. Pecado é você ficar vivendo na escassez, na tristeza, sem confiar na provisão de Deus. Se a gente for fuçar ali, né, no livro de Salmos, tem vários salmos que foram escritos por Davi,
que pede a Deus que lhe dê provisão, que lhe dê perdão. Então, assim, como que a gente pega muitas vezes um salmo ali pra gente ler e acredita, né, que ali existe uma forma que vai nos ajudar a abrir a nossa mente e a gente não acredita que Deus pode prover pra nós e ficar achando que é pecado pedir que Deus prospere a nossa vida. Eu cresci numa família, a minha avó, né, ela tinha muito essa crença de achar que viver na pobreza fosse algo que ia trazer pra ela o céu. Eu não sei em que momento da vida ela acreditou nisso. Ela passou vários anos sonhando com coisas que eram tão simples, mas que parecia que aquilo travava para a vida dela. E quanto mais ela pensava assim, mais apego material ela tinha. Então você vê como, na verdade, ela atraía para a vida dela o contrário. Ela achava que viver na escassez era uma dádiva, mas quando ela tinha algo material ali que ela gostava muito, ela se apegava fortemente àquilo. Então eu passei há muito tempo enxergando isso e eu mesma me perguntava por que será que a minha avó pensa desse jeito. A minha mãe cansou de conversar com ela e falar para ela assim, Deus ele não acha que isso, mãe, é uma verdade. Na verdade, Deus ele quer te ver prosperando. Você está acreditando e você está limitando a sua vida quando você pensa que não deve pedir a Deus que te dê mais dinheiro, que te ajude a ter prosperidade na sua vida. Então, hoje é o momento de você mudar essa situação dentro de você. Se você tem essa crença, retire hoje mesmo essa crença da sua cabeça. A pobreza, ela não é algo para ser romantizado. Ela é algo que traz muita tristeza. Ela traz situações que deixam um peso enorme dentro do nosso coração. Você imagina não conseguir colocar um prato de comida à mesa, porque você não tem dinheiro, ou você tem que ficar pedindo para as pessoas. Então, assim, até para você ajudar alguém, por muitas vezes o dinheiro vai fazer a diferença. Então, assim, quem colocou esse tipo de mentalidade dentro de você aí, de achar que é bom ser pobre, de achar que você tem que viver nessa situação, isso foi uma mentira que te contaram. O dinheiro, ele é uma bênção e ele é a ajuda que precisamos para ter uma vida melhor. O dinheiro, ele não te compra uma saúde perfeita, ele não te compra uma vida perfeita. Isso a gente só tem com Deus. E também a gente tem que saber e entender que aqui na Terra nós temos um tempo. E quem sabe exatamente esse tempo é Deus. Enquanto estamos aqui vivos, nós temos que viver a nossa vida com gratidão. Porque tudo aquilo que a gente passa, seja de bom ou de ruim, de alguma forma é para nos ensinar algo. Mas eu quero que você entenda que a falta do dinheiro, por muitas vezes, adoece as pessoas. Tiram a paz, tiram a tranquilidade, tiram o sossego. E quando a gente consegue enxergar isso, e enxergar que a gente também tem um contato direto com Deus, onde a gente pode pedir a provisão para Ele, onde a gente pode correr atrás de uma forma sem desespero, sabe? Entregando e lançando a Deus todas as nossas ansiedades, consegue de alguma forma abrir portas. Nosso subconsciente, ele tem exatamente a chave perfeita para as resoluções da nossa vida. Deus nos deu isso. A gente cria as situações da nossa mente que é mandada para nosso subconsciente, que com a nossa fé, com a nossa oração e com a nossa força é nos dado uma solução exatamente perfeita. Se você for orar a Deus, ore sim para que Ele abra portas para você, para que Ele abra os seus caminhos, para que Ele te dê sabedoria para lidar com a sua vida, para te tirar das situações de dificuldade. Tira de você essa ansiedade, esse medo de pedir que Deus te dê dinheiro para conseguir pagar o seu aluguel, para conseguir viver em paz, para conseguir presentear os teus filhos. Peça para que Ele te dê abundância, para que Ele possa transformar os seus pensamentos, as suas limitações. Eu quero que vocês entendam uma outra coisa, que é muito importante a gente ressaltar aqui. Porque às vezes as pessoas elas estão em tanto desespero, né? Passando por uma situação tão complicada que ela começa a achar que ela precisa procurar atalhos. E perante a esse desespero, ela começa a procurar pessoas que começam a te ludibriar, ensinando para elas caminhos que possam trazer para ela uma solução rápida. E aí é onde muitas pessoas acabam indo pelo caminho da desonestidade. Quando você vai por esses caminhos, onde você é desonesto, você pode até por um momento ter o dinheiro, mas você não terá paz dentro do seu coração. A verdade é que quando a gente escolhe trabalhar de forma honesta, acreditando e confiando naquilo que Deus tem pra gente,
Isso sim vai te fazer abrir caminhos para que a sua vida possa florescer. O caminho está em você ser bom, honesto e ir atrás dos seus sonhos. Se no meio do caminho você cair, não opte pela desonestidade. Vou falar para vocês aqui de alguns exemplos de pessoas que caíram, mas que se reergueram por acreditar que o seu sonho poderia se tornar sim real. Como por exemplo aqui, até eu marquei para mim não esquecer, Steve Jobs, Walt Disney, Frida Kahlo, que foi uma mulher que sofreu um acidente, carregou sequelas, mas ainda assim ela acreditou que o seu sonho poderia se tornar realidade. Walt Disney, Steve Jobs, por exemplo, foram pessoas que faliram, mas que levantaram e resolveram se erguer. E fora pessoas que a gente tem aí no nosso dia a dia, pessoas que acreditaram que os sonhos delas poderiam sim se tornar uma realidade e prosperaram de forma honesta. Prosperar nem sempre é você nadar no dinheiro. Prosperar pode ser sim você ter o dinheiro para prover dentro da sua casa, para realizar sonhos, mas para ter uma vida de tranquilidade. Poder deitar a sua cabeça no travesseiro e saber que você não lesou ninguém. Ore pelas suas necessidades materiais. Ore para você conseguir alcançar os seus sonhos. Eu quero falar para vocês aqui uma passagem bíblica, até anotei aqui no meu caderno, que tá em Mateus 7, do 7 ao 12, tá? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de ser maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam as pessoas que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei dos profetas. Então, gente, entenda o seguinte, nós temos um caminho aberto na oração com Deus. Você acha que Deus não vai te ouvir? Que Ele, vendo a sua necessidade, Ele não vai fazer por você? Eu tive várias situações de provisão de Deus. Eu lembro que uma vez, eu estava na minha casa e eu estava desempregada. E eu precisava muito trabalhar porque eu ajudava minha mãe financeiramente. E aquele dia, eu acordei muito determinada que eu ia sair e eu ia conseguir arrumar um emprego. Aquele tempo, nós não tínhamos a facilidade da internet. O que nós tínhamos era um jornal que se chamava Amarelinho e que ali as pessoas colocavam vagas de emprego. Naquele dia, eu peguei e olhei uma vaga de emprego que era pertinho da minha casa. E eu orei a Deus, eu falei, Deus, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro para conseguir ajudar a minha família. E eu fui muito, sabe, muito com o coração assim, cheio de fé e de esperança. E eu fiz a entrevista de emprego, quando foi no final da tarde, eu descobri que eu estava contratada. Então, veja só, você acha que nesse momento a minha oração não fez toda a diferença? A minha determinação em acreditar que naquele momento Deus estaria ali comigo e que eu conseguiria uma provisão para colocar dinheiro dentro da minha casa? E assim Deus o fez. Então, pare de limitar a sua cabeça nisso. Se você foi criada a achar que viver na pobreza é algo muito bom, isso daí é uma mentira que te contaram, não é bom. Viver na pobreza nos causa tristeza, nos causa angústia, nos causa dor. Então, você tem sim todo o acesso a pedir para Deus que te ajude nisso. O que a gente pode fazer para tirar essa crença da falta da nossa cabeça, tá? Vamos lá. A regra número 1. Olhe para o dinheiro como um símbolo de troca. Gente, o dinheiro, ele é exatamente isso. Você tem dinheiro aqui, você vai trocar por algo ali, certo? Você tem o dinheiro e você quer comprar pão. Então, você vai entregar o dinheiro à pessoa, a pessoa vai te dar o pão. Então, ele é um símbolo de troca. Ele está na sua vida para te ajudar a realizar as suas necessidades. Então, pare de ficar segurando o dinheiro como se ele fosse faltar. Você está vibrando pelo medo, né? Quanto mais você vibrar pelo medo da falta, mais falta você vai ter. Entenda assim, guardar dinheiro é bom, é lógico, porque às vezes a gente quer realizar algum sonho, às vezes a gente quer comprar um carro novo e a gente não quer se meter em dívida, a gente guarda o dinheiro ali, né? Numa latinha, guarda no banco, guarda ali hoje em dia nas caixinhas que a gente tem aí nos bancos virtuais, mas não guarde todo o seu dinheiro, não passe aquela vontade de, por exemplo, comer um doce que você queira comer, não passe a vontade de comprar algo que você deseja tanto ter. Entendeu? Porque ele é um símbolo de troca. Quanto mais você segura ele ali, mais ele te falta. Então, tira essa sensação do medo em cima do dinheiro.
com aquele pavor de falta, tá? Coloque na sua cabeça assim, vou guardar para isso? Guardo para isso, mas essa parte aqui eu vou pegar para realizar os meus sonhos da minha família. A segunda regra é a seguinte, não passe por cima dos outros para prosperar. Gente, quem faz isso, de jeito nenhum vai estar prosperando. Você pode até, num primeiro momento, olhar para a vida da pessoa e falar assim, nossa, ela passou por cima do fulano e ela tá vivendo super bem. Isso é o que você acha. A vida, ela gera da seguinte forma. Aquilo que você faz de mal pro outro, aquele mal é devolvido para você. E entenda assim, isso não é um castigo de Deus. Isso é uma escolha daquilo que você resolve plantar. Você acha que uma pessoa que faz mal pro outro, ela vai ter paz dentro do coração? Por mais que você não esteja enxergando isso, quando ela tá lá deitada no travesseiro dela, ela sabe muito bem aquilo que ela fez. Ela sabe muito bem que a paz está ali faltando no coração. A gente nunca é feliz passando por cima dos outros. A gente nunca é feliz lesando ao outro. Não existe isso. Não existe felicidade em fazer mal para as pessoas. Eu sei que por muitas vezes a gente fica ali tentando enxergar um castigo dado àquela pessoa. A gente fala, ai, porque tem que ter um castigo. Às vezes você não tá enxergando, mas essa pessoa, ela mesma se castigou quando ela escolheu agir pelo lado ruim. Então a prosperidade, ela vai vir sim, se você não passar por cima do outro. Se você agir com honestidade, com caráter, não existe nada mais maravilhoso do que deitar a cabeça no travesseiro e pensar que naquele dia você mudou a vida de alguém, você fez algo bom para uma pessoa, você conseguiu entregar algo que mudasse a vida de alguém. É triste demais você deitar a cabeça no travesseiro e pensar que a outra pessoa tá sofrendo. E por mais que você não enxergue isso, um dia a vida traz de volta. A vida cobra, gente, e cobra muito. As nossas atitudes é o que faz com que a gente prospere ou também que a gente se afunde. Regra número 3, não hesite em procurar a Deus. Não hesite nisso. Deus, ele nos deu um acesso direto com ele. Nós somos filhos e como filhos nós procuramos ao nosso Pai. Se você passa por um momento de necessidade, ore a Deus, mas ore com a confiança de que você está sendo ouvido. Não pense que porque as coisas não aconteceram no seu tempo, que Deus deixou de te ouvir. Deus, ele sabe exatamente o tempo certo para tudo. Existe o tempo de plantar, o tempo de colher. Assim está escrito na Bíblia. Então, pensa que no momento certo, Deus te fará forte o suficiente, Deus te fará uma pessoa ajustada para receber aquela bênção que você tanto anseia. E você vê que às vezes tem coisas que a gente deseja tanto, a gente olha para Deus, a gente deseja tanto e de repente aquele desejo, ele sai do nosso coração e Deus coloca algo diferente. Por que que ele faz isso? Porque ele sabe exatamente o que é bom para nós. E às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu tava lutando tanto por isso, e aí a minha vida, ela se tornou, parece que assim, no meio do caminho algo mudou, e aí eu fui pra outro caminho, e gente, esse caminho tá sendo tão bom, tão maravilhoso, você nem sente falta daquilo lá que você desejava antes, porque Deus fez um caminho novo. Ele te faz até esquecer aquele desejo que você tinha, quando ele te coloca algo novo na sua frente. Então tire esse medo, não hesite de forma nenhuma em procurar a Deus, seja em momentos em que você precisa de dinheiro, seja em momentos em que você necessita de paz, seja em momentos em que você necessita de perdão, seja em todos os momentos da sua vida. Procure a Deus, porque o acesso a Ele é liberado para você. Regra número 4, trabalhe a sua mente para deixar de lado as crenças limitantes. Quem colocou crença limitante na sua cabeça, muitas vezes não sabia lidar também com aquilo que aprendeu. Às vezes a pessoa viveu ali naquela limitação inteira, sabe? Achando que a vida não tinha como mudar, porque ela cresceu ouvindo isso, ela acreditou, ela confiou, ela colocou dentro do seu coração, ela mandou essa informação para sua mente subconsciente e ali ela ficou. A mente não conseguiu, sabe, ser capaz de mudar isso, porque ela não escolheu essa mudança. E hoje você pode escolher isso. Você pode escolher naquilo que você quer acreditar. Você pode sentir diferente, mesmo que as condições estiverem todas erradas. O seu sentimento é o que vai trazer para você algo diferente. Não adianta você acreditar que vai prosperar da boca para fora. Você tem que acreditar que você vai prosperar aqui dentro, ó. Aqui dentro. Na confiança que você tem em Deus. Na confiança que você tem naquilo que você quer como realidade na sua vida. Eu já vi cada milagre maravilhoso acontecer na vida das pessoas. A pessoa fala assim, nossa, eu acreditei com tanta força, com tanta fé naquilo, e aquilo se tornou real pra mim. A fé nada mais é do que isso, gente. É acreditar naquilo que você não vê. É sentir que você está sendo ouvida. É sentir que a mudança vai chegar. Então, tira essas crenças limitantes. E como que eu posso fazer isso?
Você pode fazer isso, na primeira coisa, reconhecendo que você está colocando uma limitação em você. Esse é o primeiro passo que você tem que dar na sua vida. Reconhecer que é você mesma quem está limitando a sua vida. E aí, você vem trabalhando a sua mente em acreditar, em confiar, em agradecer a Deus as oportunidades, aquilo que você já conquistou, ter e sentir abraçada por Deus em cada momento da sua vida. Você tem um emprego hoje que você não gosta, mas você vai vibrar para que esse emprego possa ser mudado. E como que você vai vibrar? Acreditando, confiando e agradecendo a Deus pelo que você tem hoje. Você vai mudar a sua vida quando você fizer essa escolha e fizer esse reconhecimento em você. E quando você faz esse reconhecimento, você vai procurando algumas formas de mudar o caminho, entende? Ah, eu preciso aprender uma língua diferente. Eu preciso aprender algo novo. Eu vou lutar, eu vou batalhar por isso e eu vou conseguir. Para mim abrir a porta para um novo emprego, o que eu preciso? O que eu necessito? É essa conversa que você vai ter com Deus, ele vai te mostrar o caminho. O que eu preciso para mudar essa condição? Sua mente subconsciente, ela vai criar ali para você soluções. Você sabia que a nossa mente, ela é exatamente assim? Eu vou até falar para vocês aqui, ó, de uma passagem que tem naquele livro, O Poder do Subconsciente. Ó, aqui ele fala o seguinte: o que podemos fazer quando enfrentamos uma situação difícil e não vemos uma solução clara para ela? A solução está no problema. Por que ele diz que a solução está no problema? Porque toda pergunta implica em sua resposta. Quando você pergunta assim, o que eu devo fazer para mudar esse emprego? O que eu devo fazer para criar uma nova condição? É isso que você vai se perguntar, né? Quando você está passando por uma situação. E aí você começa a perceber o seguinte: ah, eu devo estudar algo novo, se eu quero alcançar aquele emprego desejado, eu preciso de aprender uma língua nova. Entende? Você começa a criar uma forma. Então, a solução para o seu problema, na verdade, ela está na sua pergunta. Quando você pergunta, você já tem a resposta. É só você pensar bem e enxergar, tirar aquela venda que está nos seus olhos, que não te deixa enxergar qual é a solução e qual é a saída para a situação. A regra número 5, que é a última, que diz assim, ó: não ponha o dinheiro acima de tudo. Ele está aqui para te servir e não você para servir a ele. Então entenda o seguinte: você não tem que colocar dinheiro acima das suas amizades, acima da sua família, acima das pessoas que você ama. Quantas pessoas fizeram isso e fracassaram na vida? Eu tava na igreja um dia e o pastor falou contou pra gente ali uma história de um amigo dele muito próximo. Que esse homem, ele teve uma doença, um câncer, né? Ele tava com um câncer terminal. E aí ele fez um desabafo com ele, falando o seguinte: puxa vida, eu passei a minha vida inteira trabalhando para poder dar o melhor para os meus filhos, para minha esposa. E nesse meu trabalho, eu passava de domingo a domingo preocupado. Eu passava domingo a domingo sem viajar, sem passear, sem fazer nada daquilo que eu realmente gostaria de ter feito com eles hoje. Passando por essa situação que eu estou, eu penso que eu deveria ter abdicado de algumas coisas. Na verdade, ele construiu, né, um império, ele teve muito dinheiro, mas ele esqueceu de aproveitar os momentos com a família. E ele só veio a dar valor no momento em que o médico falou para ele que a vida dele era curta demais, que faltava pouco tempo para que ele partisse desse mundo. Então não permita que você viva coisas boas, né, pelo medo de falta ou achando que você tem que estar ali o tempo inteiro correndo atrás de dinheiro. O dinheiro é bom para nos fazer felizes, nos fazer viver coisas incríveis. Passear, viajar, curtir com a família, comprar um pastel na feira junto com seus filhos, voltar comendo, alegre, feliz. Em coisas assim. Porque essas são as memórias que a gente vai trazer. Então a gente não tá aqui para servir ao dinheiro, mas o dinheiro está aqui para nos servir. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui pra mim se você passa por alguma situação como essa, de ter medo da falta, de ter medo de pedir pra Deus que te traga a provisão do dinheiro, para que você possa mudar a sua vida. Se você tá passando por uma situação onde a sua mentalidade está bloqueada nisso, deixa aqui pra mim nos comentários, eu vou ter o maior prazer em poder te ajudar. E também acredito que outras pessoas que vão comentando aqui acabam criando uma rede de apoio um para o outro. Então é isso, pessoal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.